não vou falar que eu já não lembro qual é. Não, é que assim... No final de semana, conversei com alguém, Maurício. de Inter do Círculo do Poder. Conversei com alguém do Círculo, né? Bem do Círculo. Aí é duro. E para entender os movimentos do Inter na janela, o que vai ser feito, o que não vai ser feito e tal. Importante. Vai vender. Vai vender, precisa vender. Quem para quem? O Inter, Wesley pro México. o Inter sabe que os caras da ponta são Wesley e Vitão. São os dois que tem mercado. O Ricardo Matias e o Gustavo Prado. É uma boa mistura. O Ricardo Prado, medalha de ouro 84 na Olimpíada, nadador. O Matias e o Prado, o Inter sabe que daqui a pouco pode chegar uma proposta, porque eles estão valorizados, são jovens, pode vir algum clube apostar neles. Mas também Se ele sabe. fizer 2 gols em Belo Horizonte, quinta-feira está vendido. Mas também sabe que o Wesley e Vitão estão na linha de frente, estão na vitrine para serem vendidos. E se chegarem as propostas, o Simon já disse isso num dos boletins dele e eu ouvi também. Ninguém é inegociável neste momento. O Inter vai vender. Por quê? Porque o Inter tem uma preocupação muito grande com o crescimento da sua dívida e o Inter vai cumprir a meta orçamentária. O Inter tem de meta orçamentária 160 milhões de reais de venda. O Simon fez um levantamento de que o Inter até agora arrecadou 40 milhões. Esse ano? Esse ano. Com a venda do Rômulo e mais alguns mecanismos. O Gabriel Carvalho não é do ano passado. Gabriel Carvalho é do ano passado. Vai rolar um Johnny aí, né? O Johnny pode rolar. Se o Johnny for vendido, eu até tinha trazido essa informação semana passada. O Atlético de Madrid mesmo? O Atlético de Madrid, o valor seria que entraria para o Inter em torno de 30 milhões de reais. Tá? Aí esse valor baixaria para... Mesmo assim, o Inter teria que vender 90 por 6, 15 milhões de dólares. O Inter precisa fazer 15 milhões de dólares de caixa. E a frase que eu ouvi, não vamos fazer loucura. Sabemos do momento técnico muito bom, da empolgação do torcedor, das oitavas de final da Libertadores, da oitava final da Copa do Brasil. O grupo já deu mostras, vai com esse grupo. Mas se saírem Wesley e Vitão, buscaremos reposições. Foi o que eu ouvi. Aí eu pergunto, mas reposições de que nível? O zagueiro seria uma reposição para entrar, porque o Inter tem um número de zagueiros que é deficiente. O Inter sabe que precisa repor um zagueiro. Não vai repor na altura do Vitão. Se o Vitão está indo para a Europa por um valor de 10 milhões de euros, o Adrielson custa 10 milhões de euros. O Grêmio arrepiou no Adrielson. Não vai trazer tu não vai vender um cara de 10 milhões para trazer um de 8. Mas vai buscar um zagueiro de quilate. E o atacante vai ser nessa ideia de Tabata, o próprio Wesley, como veio de um garimpo no mercado. Então, assim, há uma preocupação muito grande com a questão financeira, que ela é delicadíssima. Avançou nas quartas, aí a janela fecha em setembro, vê o que é possível fazer, se dá para dar uma esticada na corda, mas neste primeiro momento é pagar e equilibrar contas. O Inter vendeu esse ano o Alário para o Estudiantes, vendeu o Rômulo para o Tigres do México, o Wanderson para o Cruzeiro. Isso aí ele arrecadou 40 milhões. Estou olhando na matéria do Simon aqui. Mas o Wanderson foi dívida, né? Mas ele tem que pagar, né, Pedro? Não, eu sei, mas não entrou esse mas não, tá bem, mas tem que pagar. Entra na rubrica do orçamento. E o Inter vai cumprir o orçamento, mas eu percebi isso acontece comigo, eu recebo dia 5 meu salário e Deus está vendo. Deus está vendo e vou te dizer, vou te dizer, nessa hora Deus para tomar um chazinho e escutar o Sala de Redação. Posso fazer uma pergunta para você sobre esse assunto? Eu dou 3 opções, tá? 3 opções de venda. Interessante. Vitão, Wesley e Bernabé. Qual que vocês vendem? Como assim? Qual que vende? Qual que é o mais? Vocês têm que vender 3 jogadores. Wesley, Vitão e Bernabé. Isso é barbada, César. Vende o Wesley. Vende o Wesley. Vocês acham mais fácil tu substituir o Bernabé do que o Wesley? Claro, tu tem os meninos ali na frente que tu pode substituir pelo Wesley. Não, mais fácil substituir o Wesley do que substituir o Bernabé. Por isso que eu vendo o Wesley, claro, óbvio. Então, mas aqui eu tenho Gustavo Prado, tem o Matias, tem o Carboneiro. Eu não venderia o Vitão. Por que eu faço essa ponderação? Porque quando se tem, o Léo tem uma informação, a gente precisa analisar em cima dos fatos. E os fatos estão aí com o Léo. O Inter, quando hoje se obriga a vender, o Inter, desde o início, já sabia que venderia um dos seus principais jogadores. O Inter sabe que vai chegar no meio do ano e que vai precisar vender, então, não César.
Não, tudo bem. Não, mas é que o que eu coloco, que cada vez mais os clubes precisam colocar no plano, e pelo que tu está colocando, o plano é vender, né? A necessidade. É plano, né? É plano. Necessidade é plano, né? É meio... Não é plano, é necessidade. Não, mas é que necessidade não pode ser agora, Léo. Aí eu já discordo de ti. Não é necessidade agora, porque senão não teria comprado o Bernabé. Por isso é que eu fiz essa ponderação. Comprou o Bernabé por um negócio que se apresentou. É um cara jovem. Mas gastou 4 milhões e meio de dólares ou de euros, não sei exatamente o valor. É que eu acho que o Inter está pensando em depois vender o Bernabé e ganhar dinheiro com o Bernabé. Se a tua prioridade... Outros, né? Não, mas é que se a tua prioridade é cumprir o orçamento e é pagar as contas, tu não compra naquele momento. A prioridade não é essa, tu tem que fazer isso e competir. Entendeu? A prioridade era avançar. Tem que balançar. A prioridade era avançar nas Copas, era buscar um título gaúcho, ser campeão. avançar nas Copas, enfim, agora tu dá uma esticada na corda no primeiro semestre, porém tu já vem de um crescimento da dívida com juros e a taxa Selic ela só sobe e o que só aumenta essa dívida. Quanto está o do juro anual do Inter? O Inter no ano passado ele pagou 119 milhões. Tá, mas olha, juro. O que você está 119 trazendo... milhões, Maurício, divide por 5, me ajuda? Não, nenhuma chance. Pô, que é isso? Abrir a calculadora. Pare de falar mesmo. Abrir a calculadora, Léo, vai. Perto de 30. 25 milhões de reais. 120 era 30. 120 milhões por 5,5. 180 por 5? 36. A sua informação... Por quanto? 120 por 5,5. 120 por 5,5. Qual é o símbolo de dividido 21. mesmo? É a barrinha aquela. 21! 21,800. 21 milhões de dólares de juros. Redonda. A sua informação, que é informação, ela só deixa claríssimo o seguinte: tudo que a gente tem dito até aqui sobre o quanto é grave a situação do Internacional não chega à gravidade da situação do Internacional. Se não fosse isso, o Internacional não cogitaria vender jogadores desse tamanho antes de enfrentar Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil e na Libertadores, por mais que pelas datas eles possam até jogar. Vai enfrentar com esse jogador. Sim, depois tchau. A discussão é depois. Vai buscar... Sim, mas já não tem mais, né? Mas o que o Inter arrecadaria com o Wesley? O Inter é dono de metade do Wesley, né? Pois é um valor... É uma soma, né? 10 milhões. Pô, tu tá rico, hein? Não, mas é que se tu vender o Vitão, eu acho que o Inter não tem que vender. O Vitão é o que tu não tem que vender, mas o Vitão, tu tem 100% do Vitão. Não, muito 80. mais. 80. Ah, mas é mais de 50. qualquer maneira, eu fecharia com vocês que todos nós, na ideia da questão técnica, não tem que vender nenhum deles. E aqui do outro lado do balcão tem o cara que tá fazendo conta assim, tia, vai fechar. Eu queria dar outro exemplo aqui também nesse assunto aí. Eu senti uma angústia muito grande nas pessoas. Vai fechar. O Atlético Mineiro, ele deve, o Rafael Menin, que é filho do Rubens Menin, um dos 4R lá, deu uma entrevista pro G1, lá pro Globo Esporte. Ele tem, a dívida do Atlético é 1 bilhão e 800 milhões. Tá nesse patamar a dívida do Atlético. Não. Ele diz o seguinte, que eles conseguiram tirar o Atlético... era um paciente terminal e que agora está na UTI. O que eles estão fazendo para tentar rolar essa dívida onerosa aí, que é tu pagar o serviço da dívida, juro em cima de juro e tal. Eles estão tentando buscar um outro investidor para os 4R. Eles estão tentando captar mais dinheiro ainda. Porque eles dizem, porque eu não tenho R no nome. Não dá, mas de repente eles vão sair dos 4R. De repente eles vão no M. Eles vão no B. 4Rs e um V. Só que o que eu fico pensando é que o futebol é uma coisa tão louca. Como é que tu vai chegar para um cara... Vamos, esquece que é futebol. Estou devendo um bilhão. Tem uma empresa. Olha, tem um negócio pra ti. E aí? É um horror. Tu se incomoda, tu não consegue jantar, né? Tu, na cidade é um horror. Rede social esquece. Tá, mas dá dinheiro. Não estamos devendo 1 bilhão e 800. Tá, então tu quer o meu dinheiro e eu vou ganhar o quê? Qual é a empresa que deve 1,800, 1 bi e 800 milhões que tu convida um cara pra entrar? O que tu dá pra esse cara? A única possibilidade é conseguir um outro atleticano bilionário que tá cagando, andando pra dinheiro. Por enquanto, como é o Textor, diga-se passagem, que não tirou ainda o que ele botou no Botafogo. Talvez nunca tire. Certo? Não vai tirar nunca. Como é os caras do Cruzeiro. Aliás, aqui no Brasil, por enquanto, como são os caras na Europa... Do Paris Saint-Germain, do Manchester Só City, tem uma saída. do Chelsea. Esses caras não ganharam. Esses caras ganharam dinheiro, mas nem perto do que eles botaram. Do jeito que o futebol Como é que tu ficou... chega num cara e conquista um cara assim? Só mas preciso assim, dizer... tem muita gente querendo entrar. Essa relação, por exemplo... Não sei se tem muita gente querendo entrar, senão já tinha entrado. Não, mas olha aí, no Atlético são 4. Essa relação... Sim, 4 caras. Tem que achar outro atleticano, né? Completamente. Só é importante falar do Atlético, porque os 4 R's, ou os 3 R's na época, ou 2 R's na época, parte dessa dívida aí
ou parte do grande investimento também foi feito por eles, né? Não, eles alegam que ela está pactuada e que em até 20 anos paga tudo. Isso, só que... antes mesmo da... e o Botafogo... Antes de contratar o E o Botafogo... brasileiro da Copa do Brasil. Sim, né? não, eles mudaram, construíram um estádio. Aliás, tem que pagar o estádio, porque o dinheiro para fazer o estádio eles captaram no mercado com certificados imobiliários. Tem que pagar os investidores. O Botafogo tem uma ação contra ele do Burnley pelo Vitinho de 24 milhões. Só que o Atlético Mineiro, por exemplo, o Botafogo vendeu o Júnior Santos para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não pagou. O Botafogo foi lá e disse, não, quero de volta, porque eu estou precisando para o Mundial. O Atlético botou o preço lá em cima, ou seja, ele não pagou, botou o preço lá em cima e tá essa discussão. Aprendeu com uns e outros. Isso foi o que o Inter fez com Thiago Maia. Lá com o Santos. Não, o Inter não conseguiu fazer, né? Não conseguiu. Eu acho o que eu vejo, a gente está vendo muito a discussão financeira no futebol e cada vez mais precisa. O que eu coloco é que quando a gente pega uma narrativa de meio de ano, assim como um Inter assustado, e tu lembra que há 4 meses atrás o Inter comprou um jogador por 4 milhões e meio de euros. Tinha que ser campeão gaúcho. Isso perde valor. Mas ele não comprou à vista, César, ele parcelou. Não interessa. É que Léo, ele parcelou e fez o investimento. Numa ideia de comprar um jogador jovem de 24 anos, valorizar esse jogador e vendê-lo. Como fez com tantos outros. Tu compra barato. Isso é como tu ir na IESA comprar aquele carrão que tu queres, tá? A prestação, tá? Ou no consórcio da Tramontana, que também tá super bom, não tem juro, e depois tu dizer que não comprou. Tu tá devendo o carro todo, mas o carro tu comprou. Mas tá bonitão lá dentro. O melhor é que eu vejo, e eu acho que isso é uma cultura que passa muito pela maneira como a gente comunica também. Já botou a culpa em nós. Nós temos... Saí de casa, hoje tomei banho, trabalhei sério, paguei todas as minhas contas e agora aqui sento no sala e já venho gravar. A culpa é minha. Eu gosto muito qual é a minha culpa? Eu gosto muito de me achar culpado nas coisas. Não, tu tá botando mas carrega a mesa toda junto. Já falou, fica pra ti. Eu acho que tem um poder de pertencimento. Primeiro diz sua e você bota em quem quiser. Agora Simpson. é que essa relação com o investimento, nós nos preocupamos muito mais com o jogador que vem, nós temos muito mais carinho pelo que vem do que pela necessidade de pagar.